não ache que você sabe alguma coisa. A hora que você tá convicto de que você sabe, você se tabacou. Cara, a coisa, sobretudo, é exponencial. Assim. Cada ano que passa, porra, e segundo, não se frustre também de não estar acompanhando, porque, cara, eu já sofri muito de não estar acompanhando a evolução e falei, cara, peraí, eu tenho um limite, assim, eu não tenho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, galera? Bem-vindos ao Innovation Festival, o festival de inovação anual da revista Fast Company. É um prazer estar aqui. Eu sou o Rodrigo Terra, sou diretor de negócios e estratégia da Monk, que é a parceira da Fast Company nesse projeto para geração de conteúdo. Estou aqui agora com o César. Eu vou me permitir falar menos, mas porque eu vou deixar o César falar sobre ele. Eu acho que nada melhor do que a gente se expor e se apresentar a partir da própria palavra, né? Bom, obrigado pelo convite. Meu nome é César Fraga, eu sou fotógrafo, fruto da crise dos 40. Eu tinha uma agência de propaganda, que tomou uma paulada da crise de 2009, 2008, para mim foi 2009. Tirei um ano sabático na África do Sul. E lá eu me reencontrei com a fotografia e resolvi investir na fotografia como, enfim, o meu modo de vida. Nunca me contentei em fazer um trabalho simplesmente estético da fotografia. Eu procuro projetos que tenham um pé e cabeça e que tenham uma narrativa e que de alguma forma transformem socialmente essa nossa sociedade tão carente de uma transformação mais inclusiva, enfim. O meu primeiro projeto foi um livro chamado Do Outro Lado, publicado em 2014, onde eu percorri 9 países africanos que fizeram parte da rota dos escravizados para o Brasil. Tá? Eu fui em busca da memória material e imaterial do tráfico de escravizados pelo Cabo Verde, Guiné-Bissau, Senegal, Gana, Togo, Benin, Nigéria, Angola e Moçambique. Que maneiro. Não só essa memória, que é uma memória trágica, triste, como eu fui buscar também como é que vivem os meus irmãos que ficaram do outro lado do oceano há 150 anos atrás. Eu acho que é uma referência que não chega para a gente aqui. A gente tem uma população majoritariamente negra no Brasil e as referências do Togo não chegam para a gente, do Benin não chegam para a gente. Uhum. A Nigéria é o terceiro maior polo de cinema do mundo e não chega conteúdo para a gente. E eu não entendo por quê. Deve ter alguma coisa que preste no terceiro maior produtor de cinema do mundo, né? Enfim, voltei para cá, publiquei um livro em 2014, chamado Do Outro Lado, que se transformou numa exposição chamada Sankofa, Memória da Escravidão na África, na Caixa Cultural do Rio de Janeiro, em 2016. E lá a produtora Rosane Braga me convidou para fazer um documentário chamado Sankofa, a África que te habita, que hoje está disponível, dentre outros lugares, na plataforma Netflix. Tá? Onde a gente convidou outros especialistas em África, de diversas áreas do conhecimento, para falar, para inserir informação nessa minha viagem que eu fiz de 2 meses pela África. Foi incrível. Eu acho que a questão de consciência do brasileiro, a gente estava falando um pouco disso no nosso papo anterior, a gente está num momento muito rico, nos últimos 5, talvez 10 anos, de consciência de quem nós somos, o que habita o nosso ambiente e de trocar, aprender, aceitar. Você estava falando um pouco da questão das escolas no Brasil, como apresentam certas matérias. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Mas, por favor. Eu cresci na década de 80 ouvindo que a minha história como negro começava num navio tumbeiro. Eu olho hoje para um adolescente, aquele bicho esquisito, né? Pô, não sabe o que quer, né? Não sabe o que fazer com o corpo e revoltado. Fico imaginando que adolescente quer se associar a um cara que está acorrentado num navio e que quando morre o corpo é jogado no mar. Enfim, não quer. A hora que você traz uma África colorida, pujante, rítmica, de reis, rainhas, encantadora, o cara, pô, peraí, esse aí eu quero ser. Tá? Então, é uma referência que eu acho que é fundamental. Eu não tinha dimensão desse projeto e não tive na publicação do livro, porque o livro você vende, o cara
pega o livro e vai ler na casa dele. Vai ver as fotos da casa dele. Na exposição da Caixa Cultural, é que eu tive a dimensão que esse projeto tinha, que eu não tinha essa dimensão da importância da referência que esse projeto tinha. Então, quando eu vi as pessoas no meio da galeria chorando, porque viram pela primeira vez a referência africana, sabe, que fala dos seus ancestrais e que nunca tinha chegado até elas. E eu não tinha, honestamente, eu não tinha essa dimensão. Eu não imaginei que eu fosse chegar tão longe com esse projeto. Incrível. Eu vou resgatar um papo que eu tive com o Crispin, que foi muito impactante para mim o papo que eu tive com ele, justamente sobre o que você está falando. Você está falando que você não tinha noção do que você estava vivendo, você teve que sair um pouco do status quo, sair do Brasil e fazer um trabalho para você, vendo e vivendo o seu trabalho, ter consciência. Eu sou um cara de 50 anos, que nasceu na década de 70, que vivi como você todo esse processo. Tenho 2 filhos, um menino, um homem e uma mulher. E eu fui construindo na minha cabeça que, numa época machista, com dificuldades de integração, que foi o meu berço, felizmente ou infelizmente, não importa. Como eu trato meu filho e minha filha da mesma forma, e eu abri um canal de interlocução com ela, falando: filha, vamos construir isso junto, porque eu não tenho referência. E que com o Crispin, a primeira vez na minha vida que eu consegui chegar para qualquer pessoa, não importa, e falar assim: cara, esse assunto é tão importante para mim que eu tenho medo de falar. Porque numa sociedade que não dá oportunidade para a outra parte, o meu medo de ser cancelado por um erro de boa intenção provoca pouco a discussão. Ele falou: cara, que legal você conseguir trazer isso pra gente, porque, porra, é uma relação... Então eu queria ouvir um pouco disso, assim, como é que envolve todo mundo, né? Rodrigo, eu sou machista, eu sou racista, eu sou xenófobo, eu sou homofóbico, eu sou essas bizarrices todas que a gente abomina. Uhum. Eu sou porque no Brasil você nasce e toma um banho disso, cara. Você se encharca. Quem tem um pingo de vergonha na cara vai se enxugando dia após dia. Tá, cara, eu tava até 2 meses atrás na casa dos meus vizinhos, de muro, contando piada de anão. Cara, eu saí de lá, assim, bêbado, com a minha mulher, assim, andando 10 passos até a minha casa. Eu falei assim: Márcia, não cabe mais. Não cabe mais. Assim, a gente tem filho, sabe? A gente cresceu, a sociedade está mudando. Então, assim, a gente tem que perdoar ainda todos esses equívocos, porque a gente está finalmente tomando vergonha na cara e aprendendo a mudar, mas não muda de uma hora para outra. Tá? Eu acho que o episódio do trágico do Floyd, ele virou uma chave na sociedade. Tá? Que foi o Floyd, logo depois teve o Beto aqui do Carrefour, aqui no Brasil. Temos Floyds diariamente aqui, né? Aí por um acaso o americano, mas virou a chave. Eu captei recursos para o meu projeto pela Rouanet em 2012. Eu tinha um ambiente do outro lado da linha X. Hoje eu estou captando recursos para os meus 3 novos livros com a mesma temática. É outro ambiente do outro lado da linha. As empresas todas têm um comitê de diversidade constituído, seja de uma forma genuína, seja de uma forma obrigada a ter. Mas, cara, tá lá. Estão dando voz a essas pessoas, estão percebendo que não dá mais para a gente seguir adiante sem olhar passado. Sim. Ter consciência do que você é ignorante te ajuda a transformar, se você tiver humildade para falar e ouvir, né? E diminui a tua pressão também, cara. Eu começo a falar, por exemplo, eu vou falar sobre racismo. Primeira coisa que eu falo, cara, eu sou só um idiota de um fotógrafo que foi para a África e fez um trabalho que se orgulha. Mas, cara, eu não sou um ativista de longa data. Acho que me tornei um pequeno, modesto ativista
porque o meu trabalho tem alguma relevância nesse processo. Mas, cara, eu não chego para conversar com a Sueli Carneiro, pô, de igual para igual. Não, ficou assim, ó, olhando, porque, cara, ela tá nesse processo há muito tempo. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente tem que saber das nossas fraquezas, né? E eu acho que ninguém sabe exatamente a fórmula, não. E acho até bom que não saiba. Sim. A gente está num evento de inovação. Na hora que você está convicto da tua fórmula, você errou. Você já está errado. Entendeu? Ter certezas absolutas Você já destrói errou. qualquer Você já processo. errou. Né? Você já errou. É. Então, assim, e é uma coisa muito... O que é bizarro, né? Que a escravidão acabou no papel há 150 anos. Sim. Mas esse processo de término da escravidão no Brasil começou tem 5, 10 anos, como você falou. Sim. Tá? E que bom que começou, antes tarde do que nunca, vamos que vamos. Não dá para você ter um país que oprima 55% da população, cara. É bizarro. Um negócio legal que dentro desse papo me trouxe, você falou que tem empresas grandes, pequenas e médias que, conscientes ou não, têm o interesse de abrir o espaço para temas de inclusão, terceiro setor ou o que seja. Eu participei de muitas dessas empresas antes e eu via muito como é que eu posso adequar o meu discurso comercial ou de marca a uma causa. Isso, na minha opinião, nunca deixava a aproximação de fato existir. Com a oportunidade da abertura de portas para discussão profunda, como um cara como você, que tem um trabalho fodido, já conseguiu ter uma relevância grande, uma voz muito grande, indicaria para alguém que está começando e que vê a oportunidade de ter mais voz? E o que você falaria para uma empresa para trazer a verdade para o processo? Bom, primeiro que eu não sou esse cara que você está falando, não. Cara, é muito louco, cara. Eu tenho 2.400 seguidores no Instagram, cara. Não é nada. O Guilherme de Pádua, cara, que matou a Daniela Pérez, tinha milhões, assim. Eu não consigo fazer virar, cara. Aí eu vou lá diariamente, eu posto uma foto, eu falo o conteúdo histórico dessa foto, eu acho que eu tenho um projeto relevante. Cara, não vira. Não vira. Não. Resposta, não sei. Não sei. Vou ligar o modo Glória Pires aqui. Não sou capaz de opinar sobre esse assunto. Assim. Mas aí vamos lá. As empresas. Em 2012, o que eu ouvia não é porque esse tema não está alinhado com o core business. Eu falei, pô, que bom que não está, né? Que bom que a sua empresa não trafica pessoas. É isso. Né? Mas hoje eu escuto de empresas, não, peraí, isso é relevante porque isso é uma ferramenta de combate ao racismo estrutural brasileiro. E o racismo institucional, no caso das empresas. Né? Então, a mudança de olhar, né, das empresas, mas ainda eu discordo do que acabou de ser dito aqui, que o número de seguidores não importa. Importa sim. Tem muita empresa que não vai olhar quantos seguidores você tem. Tá? Isso já me foi dito. Mas quantos seguidores você tem? Aí, pô, 2.000... Ah, tá. Cara, e o que é bizarro, né? Porque o meu conteúdo é relevante, eu tenho noção de que ele é relevante. Sim. Enfim, mas então eu tenho essa dificuldade ainda de muitas vezes... Por exemplo, uma amiga minha de agência, pô, isso aí é a cara de uma empresa XPTO de aluguel de veículos, porque você vai fazer o meu próximo projeto. Deixa eu falar um pouquinho dos próximos projetos. Tá? O meu livro está esgotado do outro lado. Então eu tenho uma trilogia que está apta à captação na Rouanet. Trabalho diariamente ligando para as empresas, que é a seguinte: voltar para a África, fazer mais 5 países, vir para o Brasil e republicar o do outro lado com 14 países, de uma forma mais rica ainda do que ele já foi. Uhum. Segundo livro é o Brasil Negro, fazer a memória da escravidão no Brasil, tá? E aspectos contemporâneos da cultura afro-brasileira. E o terceiro livro, que é o Somos Todos África, é a mesma coisa das Américas. São 16 países das Américas do Sul, Norte, Central e Caribe, retratando cultura afro-americana, tá? E fazendo esse cruzamento de Nova York a Buenos Aires. E quando eu apresento, eu falo que é da soul music ao tango.
porque o tango tem origem africana e ninguém fala. Verdade. Então, assim, tá na hora da gente inverter a lógica do embranquecimento das sociedades americanas e começar a valorizar isso. Sim. Então, aí eu ligo para as empresas hoje, aí o Brasil Negro, essa amiga minha de agência, pô, isso aqui é a cara da empresa tal, de aluguel de veículos, porque, pô, você vai pegar um carro, isso é feito nas estradas do Brasil afora. Tal. Então, talvez para mim ainda falte materializar, fazer um link, né, entre o que é um projeto relevante com o business das agências, por exemplo. Porque, cara, as agências vivem de gerar riqueza para os clientes também, entendeu? Mas você vai na empresa ou vai na agência? Eu vou aqui, inclusive, se você tiver um patrocinador, eu vou até aqui, eu vou onde for, tá? Mais nas empresas, tá? Tá bom. Mas até por eu não saber como materializar de uma forma, fazer uma sinergia entre os interesses da agência. Porque deve ter uma forma de você, enfim, colocar uma câmera no meu carro e fazer isso virar de uma forma... E aí é o seguinte, só soma, eu não estou perdendo, não estou tirando do meu conteúdo, eu não estou deixando de fazer o que eu queria fazer para atender os interesses. Não, o meu norte é esse aqui. Mas dá para trazer, né, outros interesses nesse meu norte. Sim. Uma vez eu estava num evento sobre tamanho, tá? Estava num evento falando para startup, lá em Floripa. E aí um cara falou assim, como é que eu faço para ser grande? Aí eu falo, o que é ser grande para você? Não lembro a resposta exata, mas suponhamos que seja 10 clientes no modelo tal. Aí eu falo, quem é sua inspiração, sua referência? Vou falar aqui uma marca, o Itaú. Aí eu falei, cara, você vai ser sempre pequeno. Porque o seu objetivo, dentro do tamanho que você quer, que são 10 clientes, é inatingível. Você pode se inspirar na marca, se inspirar nos processos e no tipo de trabalho, mas você tem que entender sobre a sua ambição. E aí, queria te puxar um pouco disso, assim. Eu te conheço há meia hora. Só que o que você trouxe para mim é muito poderoso, é muito adequado ao que eu quero, ao que eu penso e ao que eu não sei fazer. Qual tamanho você quer ter? Eu quero poder comprar as latinhas de Aptamil da minha filha de 1 ano e meio com dignidade, fazendo exatamente o que eu estou fazendo hoje. Sim. Tá? E aí eu tenho a honra de ter sido convidado para um evento no Cubo do Itaú, incrível, da Fast Company, incrível. Mas com o mesmo prazer que eu tenho de estar aqui, eu tenho de estar na Escola Municipal de Sorocaba na semana que vem, falando para 30 alunos. Fazer cultura me transformou. Tá? Eu fazia publicidade, era feliz, ganhava muito mais dinheiro, mas assim, fazer cultura transformou minha vida. Meu último livro, por exemplo, é um livro sobre São Jorge e Ogum, chamado Guerreiro, onde eu fiz Turquia, Israel, Palestina, Inglaterra, Portugal, Gana, Nigéria e Brasil. Tá? Se o do outro lado teve um papel fundamental como referência para o povo negro brasileiro e contribui com a diversidade do Brasil, esse outro livro, idem, porque ele é muito diverso. Né? Eu falo da mesma energia para trocentas pessoas diferentes, do ortodoxo, candomblessista, cristão, católico romano, os muçulmanos cultuam Al-Qadar, que para eles teria sido São Jorge, está no dos profetas humanos. Então, assim, falar de diversidade, o tamanho que eu quero é ser um fotógrafo que publica livros com frequência, que faz exposições e que fala de cultura e promove uma sociedade mais culta e mais equalitária. Esse é o tamanho que eu quero. Grana, não, vou falar do tamanho que eu tenho hoje, tá? Eu sou o office boy e o CEO da empresa. Sim. Tá? Hoje eu inscrevo os projetos nas leis de incentivo, eu capto os recursos, eu organizo a viagem, eu viajo, contrato especialistas
quando a coisa fica profunda, eu contrato um historiador, enfim, mas eu sou uma empresa de um homem só. Sim. E não me incomodo com isso, não tenho mais o glamour de ter 50 funcionários na produtora, não. Eu quero fazer cultura, e isso você faz agregando. Você consegue juntar partes, né? Mas eu adoraria publicar um livro por ano, pelo menos. É que você me trouxe 2.300 seguidores. Não quero entrar no mérito da questão se é muito ou pouco, mas você faz a sua palavra se propagar através das oportunidades que você tem como essa, mas você busca a escola pequena num lugar qualquer. Certamente você está inspirando uma pessoa a um negócio muito foda. Ela está te olhando como alguém que já chegou lá. Que conselho você daria para aquela pessoa que você falou na escola do interior do Brasil e que não tem nenhum seguidor, te admira, quer propagar a sua causa ou a causa dela e quer chegar no seu tamanho? Eu acho que você é piegas e previsível, né? Educação. Cara, não tem nada mais poderoso, cara. Assim, se eu hoje consigo inscrever um projeto sendo um fotógrafo, mas você que escreve? Sou, porque eu tive uma educação, aprendi a escrever um texto estruturado. Mas você que faz as contas do projeto, planilha? Sim, porque eu tive uma educação que me ensinou a fazer conta. Mas você que o roteiro é teu? Sim, porque nas aulas de história eu aprendi que isso. Cara, é muito impressionante. E obviamente, com um jovem adolescente, não dá valor a isso. Sim. Mas a gente olha para trás, cara, a nossa educação fundamental é tudo, cara. Então, se eu tenho um conselho que eu não sei se ele vai ouvir, porque ele é um adolescente, normalmente não gosta de ouvir conselho, é educação, não tem jeito. Desculpa te dar uma resposta previsível, não. mas, cara, é isso, né? E, obviamente, investir torcer por um Estado que dê oportunidade, porque aí não adianta, né? Um Estado que não dá valor à cultura, que não dá valor à educação, e aí não tem como a gente não falar dos últimos 4 anos, cara. Cara, o que eu fui apedrejado por... O meu pai publicava nas redes sociais que a Rouaneira é coisa de bandido, cara. Sim. Tá? E aí dá vontade de falar assim, então tá bom, então estrutura um modelo de negócio sustentável para publicar um livro por 9 países africanos, capa dura, 240 páginas, tá? Sobrecapa, que para em pé. Não para. Se você pegar o valor de capa do livro e vender tudo, não paga. Então não tem que fazer. Não tem que fazer? Como assim? É isso que transforma, cara. É isso que transforma. E o que isso gera de riqueza, o que você... O combate ao racismo, que esse livro contribui um grãozinho lá. Pô, o que gera de riqueza para o país, esse dinheiro volta muito maior. Sim. Mas as leis de incentivo são coisas de bandido para muita gente. É intangível, né? Você falou sobre ser piegas ou não ser piegas, e aí clichê entra na história, né? O clichê e o piegas que a gente fala, que são palavras tão simples quanto educação, de novo, a gente sempre quer ser o que os outros querem que a gente seja. Muitas vezes, né? Eu procuro lutar contra isso sempre. As palavras clichê trazem a gente de volta, resgatam coisas muito básicas. E a gente não tem que ter vergonha de falar algo que resgata coisas básicas para uma sociedade superficial e que não vê coisas tão básicas quanto olhar para ela mesma. Então, para mim não tem clichê. Alguém que acha que o que eu estou falando é clichê, eu tenho muito a ensinar para ela, na minha humilde posição aqui. E, assim, eu sou empreendedor também, eu já tive uma carreira de executivo, e hoje eu tenho muita dificuldade de estar onde eu estou, eu tenho muita dificuldade do desafio que eu não vivi, e eu estou me cercando de pessoas que me complementam. Senão, eu estou fodido. Eu também tenho 2 filhos, eu quero dar educação, conforto, e é foda. César, estamos terminando aqui, infelizmente. Eu estou pensando um monte de coisa aqui, de conectar um monte de gente que eu conversei aqui. Hoje foram 5, ontem foram 13, vão ter mais aqui, mas vai pintar coisa legal para a gente seguir conversando. Um último comentário. Lembra daquela que eu sou machista, que foi me enxugando? E quando você realiza que você só vai conseguir fazer o que você quer, que é fazer cultura, se você depender financeiramente da tua mulher, que quando vocês se conheceram ganhava menos que você e que voou. Então é isso, cara. Você tem que se transformando
se despindo dessa nhaca, desse banho de nhaca que você tomou, para conseguir o que você quer, cara. Então só dá para fazer cultura. Eu só sou o fotógrafo que faz cultura hoje porque minha mulher paga a lojinha, cara. Então, assim, só desculpa, pra gente voltar, pra gente voltar aí, assim, a gente tem que se despir, a gente tem que estar aberto à mudança. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas, cara, hoje ela fala assim, ó, continua, insiste, porque você tem uma relevância na sociedade, grana não é tudo, tá? E eu seguro as pontas. É isso. Maravilha, tá com a pessoa certa. Eu falei em terminar porque a gente tem um tempo restrito aqui, mas eu sempre peço no final do papo que eu tenho 2 conselhos para a vida. Você conheceu o Marquinho aqui agora, que está aqui na nossa frente fazendo as imagens. 2 coisas que você diria para ele, que você fala, cara, reflita, faça. Difícil isso, né? Mas vamos lá. Por isso que é bom. A primeira a gente acabou de falar, que é assim, não ache que você sabe alguma coisa. A hora que você tá convicto de que você sabe, você se estabacou. Cara, a coisa, sobretudo, é exponencial. Assim. Cada ano que passa... E segundo, não se frustre também de não estar acompanhando. Porque, cara, eu já sofri muito de não estar acompanhando a evolução e falei, cara, peraí, eu tenho um limite, assim, eu não tenho... E a outra é bem piegas também, cara, que eu tive um câncer. Eu tive um câncer no início do ano, resolvi rapidamente, mas nessa hora você fala, porra, cuida da tua saúde, que no final do dia é o que vale, velho. É isso. Cara, muito obrigado, foi um prazer Boa. trocar essa ideia contigo, te conhecer melhor, a tua proposta. Vamos falar aí ao longo do tempo, porque uma das coisas que eu gosto de fazer é conectar assuntos e pessoas. Certamente o que eu vi aqui, o que eu tenho vivido, vai se conectar em algum momento com a tua ideia, com você. Muito obrigado em nome da Fast Company, muito obrigado em nome da Monkin. Eu queria que você te despedisse da galera da forma que você achar melhor e that's it. Bom, eu que agradeço o convite da Monkin para falar aqui nesse podcast. O Lobianco eu já agradeci, meu amigo querido, que me proporcionou. Quando eu vi a minha foto lá no meio daqueles figurões, eu falei, pô, será que ele não errou, não chamou errado? Mas não, acho que eu tinha alguma coisa para falar aqui também. E 2.450 seguidores, né? Pô, galera, segue lá nas redes sociais, o César Fraga, dá uma força, porque vamos ver se a gente atinge 2.600, vai. Eu segui já. Obrigado. Obrigado, César. Obrigado pelo carinho, tá? É isso aí, tamo junto. Obrigado, galera, até a próxima.